Rádio Unaerp. Entrevista. Boa tarde, ouvinte da Rádio Unaerp. Meu nome é Daniela Simi e hoje vamos receber para uma entrevista sobre os adolescentes em época de vestibulares e dar dicas de como enfrentar os seus medos o professor de biologia Diego Narras, que atualmente leciona para os alunos do ensino médio do Colégio Gabarito. Professor, seja bem-vindo à Rádio Unaerp. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Bom, é um prazer estar aqui, né? Oportunidade legal de estar comentando um pouquinho sobre vestibular, essa época meio tensa, né, onde o estresse do aluno, a pressão aumentam demais. Então, legal ter esse espaço para a gente comentar um pouquinho disso. Tomara que a gente consiga ajudar aí muitos adolescentes, tirando algumas dúvidas. Acho que antes de qualquer coisa, como é que o aluno deve escolher quais vestibulares ele deve prestar? Acho que o primeiro ponto, são alguns pontos importantes, mas o primeiro, assim, é ele ver se o curso que ele pretende cursar, né, pretende prestar, tem na universidade, no vestibular que ele está procurando. Porque eu já vi, por exemplo, aluno querendo fazer engenharia civil na USP em Ribeirão. Então ele vai lá, ele sabe que tem engenharia civil na FUVEST, né, mas no campus de Ribeirão não existe esse curso. Então, aluno meio perdido. Então, acho que essa procura pelo campus, conhecer o campus, os cursos que o campus oferece, isso é um ponto importante. O outro que a gente percebe também é muito aluno desistindo de curso por não conhecer a cidade, né? Então ele passa em Alfenas, passa em Ilha Solteira, que são os locais meio distantes de Ribeirão Preto, né? E às vezes não aguentam a distância da família, a distância dos amigos. Fica difícil voltar, porque é um custo alto, né? Voltar toda semana. Tem que praticamente começar do zero, porque é uma cidade nova, então ele tem que fazer novos amigos, conquistar seu espaço. Também. Então, tem que conhecer a cidade, conhecer o custo de vida na cidade, né? Se é possível voltar sempre ou não, porque isso faz diferença, bastante diferença. E aí, o outro ponto importante também que eu acho é que tem muito aluno que vai na onda dos amigos, né? Então todo mundo vai prestar FUVEST, vão prestar FUVEST também. Então, a decisão é dele, né? Então ele fica pensando muito nos amigos, mas a universidade é um lugar que você faz muita amizade, né? Então é legal esse começar do zero que você falou para a vida acadêmica dele aí, que é sensacional. Agora, na sua opinião, quando que essa decisão deve ser tomada? Porque a gente vê que cada vez mais tem uma pressão dos pais em cima dos filhos, dos professores, das escolas em cima dos alunos. Às vezes, alunos que estão agora no 8º ano, no 9º ano, já são pressionados para decidir o que eles querem fazer de vestibular, que caminho eles querem seguir. Quando que é a hora certa de decidir? Eu acho muito difícil. Muito difícil porque a cabeça do adolescente é muito doida, né? E muda toda hora. E decidir algo que teoricamente vai ser para a vida inteira dele é complicado. Eu vou pegar de experiência própria. Eu entrei num curso que eu não tinha muita afinidade, que era biologia, gostava, mas entrei com o intuito de ser professor, né? Não sei se a gente fez a escolha certa, porque a vida muda demais, então talvez daqui 5, 10 anos a gente desencane disso e vai fazer outra coisa. E eu acho que isso que é o legal hoje. A gente tem a oportunidade de mudar. No passado não era assim, né? Você escolher uma profissão tinha que ser para sempre. Então o aluno acho que tem que buscar o que ele tem mais afinidade, né? A área de maior interesse dele e focar naquela área. Mas ele tem que pensar nisso assim desde cedo, ou cada um tem seu tempo? Assim? Eu acho assim, é muito, muito pessoal isso, né? Então, conforme vai passando o tempo, ele vai tendo novas matérias, né? Novos professores. E eu acredito que o 3º colegial é a época certa dele fazer a decisão, né? Tem gente que desde o 1º colegial fala assim, não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado. Beleza, mas eu acho que tem ainda a chance de mudar durante o colegial. Então, o 3º mesmo que é o ponto ali crucial para fazer essa decisão. Agora, quanto tempo é necessário para que os alunos consigam se preparar para as provas, para os vestibulares? Porque é muita matéria, tem que estudar muito. Quanto tempo você acha que leva assim, para um aluno ficar preparado para fazer uma prova? A gente fala uma média de estudo diário de 3 a 6 horas, né? Fora as aulas que ele tem na escola ou no cursinho preparatório. Mas eu acho que esse tempo é muito relativo também, porque tem gente que fica 8 horas estudando
mas não foram 8 horas de estudo de qualidade, né? Então a gente fala assim, o ideal é um estudo de qualidade. Então saber estudar, saber o que ele tem que estudar naquele dia, focar, desencanar de internet, WhatsApp, Instagram, Twitter, porque, cara, tudo isso atrapalha demais. Não adianta estudar com o telefone ali do lado. Não, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, às vezes estou preparando aula com o celular, tenho que jogar o celular fora, porque não para, apita toda hora, então a gente perde a concentração. E o que ele mais precisa, e hoje o mais difícil que a gente percebe, é a concentração do aluno. Ele não tem paciência para sentar e quebrar a cabeça para tentar resolver um exercício, né? Então, é estudar e com qualidade. Assim, eu acho que ele tem que sair no final do dia satisfeito com o resultado, né? Então hoje eu estudei 4 horas. Meu amigo estudou 8, mas às vezes aquelas 4 horas para você foram suficientes. Então tá certo. Também vai ele rendeu. Da capacidade de cada um de absorver melhor aquele conteúdo, Sim. né? Talvez o moleque fica 8 horas lá estudando, mas das 8, na verdade, ele estudou 2. 6 horas ele estava ali nas redes sociais, então é complicado. Conta. Agora, nem todo mundo domina todas as matérias, todos os assuntos. Tem gente que às vezes vai muito bem em português, mas é péssimo em biologia, por exemplo. Não, eu vou defender minha matéria, porque biologia todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Principalmente quando é da sua aula, né? Que tem música e tudo mais. Sim. Mas assim, para esses alunos, nesses casos que têm dificuldade em alguma matéria específica, como é que eles devem estudar? Eles têm que estudar mais a matéria que eles têm dificuldade ou não? Hoje, assim, a gente fala que passa o aluno que é equilibrado, que ele tem uma noção de todas as matérias, né, e tem uma maior afinidade, assim, tem um melhor desempenho na matéria de afinidade dele, né. A gente percebe que o grande vilão de tudo isso são as exatas, né, então física, química, matemática. Então a gente sempre aconselha a procurar reforço, procurar professor particular, ou então na própria escola procurar a gente, porque é necessário. E assim, o pessoal tem muita dificuldade na parte de exatas. Tem que estudar o que ele gosta, óbvio. Eu sei que é difícil demais estudar o que não gosta. E o que eu te falei, não tem paciência. Então sentou, bateu o olho no exercício, não conseguiu fazer, já acha que aquela matéria ele nunca vai aprender, e aquela matéria é pré-requisito para as outras matérias, então se não aprende a base, não consegue chegar lá no final. E aí ele deixa de lado a matéria. Então, tem que estudar, tem que se esforçar um pouquinho, né? Porque vale a pena no final. E são essas matérias de dificuldade que vão acabar fazendo a diferença lá na frente, né? Com certeza. Agora, treinar para vestibulares é uma boa ideia? Ou você acha que o aluno pode ficar mais nervoso, mais desesperado ao ver que caiu muita coisa que ele não sabe? Não, a gente fala para os alunos treinar desde o primeiro colegial, né? Do primeiro ano do ensino médio. Porque a competição é tão grande que quanto melhor ele estiver preparado, né, melhor ele vai sair na prova. Então, mesmo que ele não tenha conhecimento de toda a matéria desde o primeiro colegial, é legal para ele ver o estilo de prova, ver o tempo, né, de prova, como que ele vai administrar melhor o tempo dele, e a mesma atmosfera, né, que cria em volta da escola, né, os professores em volta, né, então ele tem que se adaptando sim, porque vai fazer diferença para ele. Então acho legal ele, desde o primeiro ano, já começar a participar como treineiro dessas provas aí. Vai ser uma vantagem, então. Ele vai conseguir chegar mais tranquilo, se sentir mais preparado. Sim, na verdade vai chegar menos desesperado, né? Porque desesperado todo mundo vai chegar. Todo mundo fica. Mas acho que ajuda, Agora, deixar de sair com a família, com os amigos, também ajuda a se preparar ou nem tanto? Quando a gente foca muito no estudo, isso também pode ser um problema. O que eu te falei, o ideal era o equilíbrio, né? Tanto na matéria quanto na parte social. Mas eu também acho que é muito relativo, né? Se o aluno quiser se isolar, tem que respeitar isso, né? Mas acredito que o convívio com os alunos seja muito importante, com os amigos seja muito importante para trocar ideia, para tentar desencanar um pouquinho da matéria, porque senão ele acaba ficando bitolado, né? Naquele assunto. Acho que o único cuidado que ele tem que tomar é que se ficar muito com os amigos também perde o foco nos estudos, né? Verdade. Se for pra balada, sabe que no outro dia vai estar comprometido um pouco os estudos, né? Porque até recuperar demora.
Então, tem que equilibrar. Sai com os amigos. Sai um dia, o resto da semana estuda. No sabadão, na sexta-feira geralmente não sai, porque sábado tem aula, né? Então, deixa pra sair no sábado, recupera no domingo, pra segunda voltar firme pra aula, porque senão, começar a sair todo dia, não dá. Tem que ter disciplina, determinação, porque senão é difícil passar. Tem alguma dica especial pra driblar aquele branco ali na hora da prova? Às vezes a gente fica tão ansioso, lê a pergunta, você fala, poxa, eu sei a resposta, mas não vai, dá o branco ali e você simplesmente não consegue desenvolver o texto, vamos dizer assim. Tem alguma dica especial de um professor que é tão querido por todos os alunos? Eu acho assim, o branco é sinal de ansiedade, né? Então, quanto menos ansioso você estiver para a prova, acho que isso vai fazer um diferencial legal. E o que eu aconselho? É um dia antes da prova, trocar ideia com os amigos, né? Tentar desestressar um pouco, assistir um filme legal de comédia para dar umas risadas, liberar alguns hormônios que fazem bem para a pessoa, porque isso faz a diferença, né? E é isso, chegar antes da prova, conversar com os professores, porque a gente tenta acalmar os alunos lá antes da prova, e aí ele entrar confiante, porque o nível dos candidatos ele é muito parecido, né? Então, são esses detalhezinhos de tentar driblar a ansiedade que acabam fazendo a diferença lá na prova. Agora, tem alguma maneira de memorizar com maior facilidade as matérias? Porque tem muitos professores que brigam também, falam assim, poxa, você não pode decorar, você tem que entender e tal. E o pessoal acaba querendo decorar, faz textinho, faz música para memorizar. Tem algum truque para ajudar a guardar o conteúdo? É pessoal também, né? Eu, por exemplo, vou pegar meu exemplo. Eu tinha que fazer esquema, então fazia setinha para cá, seta para lá. Aí tenta fazer umas associações com o cotidiano, né? Fazia músicas que me ajudavam demais também a decorar. Não no aspecto de decorar, mas às vezes você lembra de uma musiquinha, lembra de um conceito e dá para aplicar na prova, né? Meu irmão já era totalmente diferente. Eu tinha que ficar me isolado, né? Porque senão não tinha a concentração necessária para assimilar as coisas. Meu irmão não. Meu irmão chegava na sala, ligava a TV, jogava dos cadernos no chão e estudava ali. Né? Então é muito difícil falar, é assim, é assim, é assim. Então a gente dá dicas, né? Esqueminha legal, né? Tem gente que já é mais de audição, então tem que ficar escutando o que o professor fala. Se ficar escrevendo não consegue pegar, então é complicado. Mas a ideia é cada um seguir aquilo que acha melhor, né? E tentar. Não ficar encanado também com o que o colega está fazendo, né? Não. Porque às vezes você fica tão preocupado com o que o seu amigo está fazendo, você quer fazer igual e aquilo pode não ser bom para você, né? Demais. A comparação é algo complicado. É algo complicado. Então tem que seguir o coração dele, que o coração acha que está certo, que a cabeça acha que está certo e bola para frente. A gente passa a vida inteira aprendendo, estudando, nos últimos anos de escola e mais ainda. Como é que a gente faz para selecionar o conteúdo que seria, vamos dizer, mais relevante para as provas? Assim, cada prova tem um perfil, né? Comparando o Unesp, Unicamp, mesmo as particulares, né? Então, se o aluno, eu vou prestar isso, o ideal é conversar com o professor, né? Porque o professor vai orientar o caminho que ele tem que seguir realmente, né? Porque o que cai numa geralmente não cai tanto na outra, né? Então isso acaba ajudando bastante. Eu acho que a dica do professor é fundamental. E também durante as aulas a gente fala, gente, nesse vestibular cai mais assim, nesse outro vestibular já cai mais desse jeito, né? Então atenção e esse contato que ele tem com a gente, que a gente acaba ajudando bastante também. Não ter vergonha de tirar dúvidas. Não. E hoje a galera não tem muita vergonha, não. Eles chegam para conversar. No passado era menos, né? Ficava meio distante, mas hoje a gente tem uma proximidade maior. Então fica mais fácil a gente conversar. E mesmo porque não precisa nem ser pessoal, né? Hoje você tem Instagram, você tem Facebook, então o aluno que tem vergonha de perguntar para você pessoalmente, ele vai perguntar ali. E o professor não se incomoda? Porque, querendo ou não, também as suas redes sociais acabam sendo pessoais ali, para a família, para os amigos.
Isso não acaba incomodando um pouco o professor também? Isso é um pouquinho complicado porque tem gente que mistura, né? Então, a gente tem que dar a driblada. Mas eu procuro responder todo mundo que vem atrás e tentar ajudar ao máximo, porque eles precisam, né? É um ano complicado, é pressão de todo lado, a própria pressão que ele se faz, né? Porque quer passar. Os pais às vezes fazem uma pressão, talvez às vezes sem querer, né? Mas acabam pressionando. Então a gente tem que cercar o aluno, tentar abraçar o máximo possível para levar ele, né? Levá-lo até o sonho dele. Isso a gente tenta fazer de todas as formas. Você disse que na sua escolha você foi muito feliz, você escolheu biologia, gostou do curso. No caso do aluno, quando ele começa, às vezes ali logo no primeiro semestre, ele já vê que não gosta muito e tal, ele precisa ter vergonha de querer mudar ou não? Ele pode falar, não gostei, quero tentar outra coisa. Não, eu acho que tem que tentar, né? A gente não pode fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Imagina se acordar todo dia, 7 horas da manhã, para fazer algo que não te dá prazer. Né? Então, viu que não é legal, viu que não era aquilo que ele queria. Eu tenho certeza que os pais apoiam, né? A maioria deles, porque é uma coisa que você vai fazer para a vida. Né? E acho que hoje o mais importante é você fazer aquilo que você gosta, ser feliz todo dia. Né? Porque ser um empregado ou um profissional, né, infeliz, você acaba tendo insucesso em todas as áreas. Né? Então, não foi legal, desencana, parte para outra, você tem tempo, você é novo. Eu também não sei se eu vou mudar, daqui a pouco a gente muda, faz outra faculdade, vai fazer outra coisa, e a vida é assim. Olha, meu pai era dentista, depois de muito tempo ele fez direito. Aí, ó, tá vendo? Professor, doutor em odonto, dá aula em várias universidades até hoje. Depois de muito tempo ele descobriu a paixão pelo direito e fez direito. Não, e hoje, por exemplo, a expectativa de vida aumentou demais. Então, antes era menor, então você trabalhava um certo tempo, né? Agora hoje não, como você vai trabalhar muito tempo numa área, às vezes você cansa mesmo e muda, e tem que mudar. Vai ser feliz, procura aquilo que te dá prazer e vai que vai. Fazer o que gosta. Acho que esse é o segredo. O professor Diego é muito elogiado por isso, porque ele faz o que gosta, faz bem feito. Então, é nítido, assim, todo mundo percebe. É o que deixa a sua aula mais gostosa, é o que faz com que os alunos lembrem de você e falem, poxa, que legal. Tem vários alunos aqui na UNAERP que falam, que legal que o Diego vem dar essa entrevista, estudei com ele. Que então, legal. É muito bacana ver esse carinho. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Diego? Show de bola. É bom a gente escutar essas coisas de vez em quando, né? Porque a gente também é pressionado sempre, pressão por querer ver o aluno entrar, né? E a gente se cobra também, porque se um aluno não passa, a gente fica pensando, putz, mas o que eu errei, né? O que a gente poderia fazer de melhor no ano que vem para tentar ajudar ao máximo. Então, a gente se cobra demais também. Parece que não, mas é complicado, né? Então, esse espaço, né? É um reconhecimento do nosso trabalho, então isso é muito gratificante, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, obrigada. Nós gostaríamos de agradecer então a presença aqui do professor de biologia Diego Narras, que nos trouxe dicas de como os adolescentes devem se preparar para as provas dos vestibulares, sem medo, evitar aquele branco, né? Se você perdeu a entrevista, ela vai ficar disponível, é claro, no nosso Facebook, é só você selecionar o link e aí pode ouvir desde o comecinho para conferir todas as dicas do professor Diego. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você, ouvinte, um bom fim de tarde, até breve e continue agora com a programação da Rádio UNAERP.